Bom, pessoal, nesse canal a gente quer passar para vocês tudo o que é necessário para gerenciar a sua carteira de investimentos como um profissional. Mas antes da gente começar a falar sobre produtos e tudo mais, é importante que a gente nivele um pouquinho do conhecimento. Então hoje eu vou passar alguns conceitos básicos de finanças e de investimentos, de economia, para que vocês possam entender melhor, para que no futuro a gente possa entrar mais a fundo nos fundos, nos produtos, ações, estratégias e tudo mais. Bom, primeiro assunto que eu tenho para passar para vocês é a Selic. O que é a Selic? É tão falada a Selic, aquela taxa que o Copom volta e meia se reúne, né? O Banco Central se reúne para subir, para reduzir e etc. A Selic é a taxa básica de juros da economia, então ela vai nortear todas as demais taxas de juros do mercado, ok? É uma das principais ferramentas de política monetária do Banco Central. A política monetária ela é utilizada basicamente para controlar a inflação. Então, o Banco Central utiliza a Selic como uma ferramenta de controle inflacionário. Quando a inflação começa a subir demais e dá sinais de que pode sair do controle, o Banco Central, o Copom, ele sobe a taxa de juros, controlando a economia, né, controlando as pressões inflacionárias, tem outros impactos também na economia, além da inflação propriamente dita, e quando a inflação está baixa, a atividade econômica está baixa, o Banco Central pode então reduzir essa taxa básica de juros para tentar estimular a economia. Aqui a gente traz um quadrinho muito simples dos efeitos de aumento ou queda na Selic, né? Aumento ou queda na taxa básica de juros na economia como um todo, para vocês entenderem como que essa importante ferramenta de política monetária funciona. Bom, então o Banco Central decide subir a taxa de juros. Então, os juros fica mais alto, né? Os juros é como se fosse o custo do dinheiro. Então, com um juros mais alto, o que fica mais caro? Os empréstimos ficam mais caros, não é mesmo? Então, uma pessoa ou uma família que deseja reformar sua casa ou comprar um carro, comprar bens que ele precisaria pegar dinheiro emprestado ou parcelar muitas vezes para adquirir o bem, aquilo se torna muitas vezes inviável com um juros mais alto. Então o juro mais alto ele vai reduzir o consumo, né? Para as empresas é a mesma coisa. Então uma empresa tem uma determinada quantidade de dinheiro em caixa, ela tem lá a taxa de juros básica da economia. No início dos anos 2000, por exemplo, essa taxa, a Selic, passou dos 25% ao ano, imagine. Então uma empresa que tem dinheiro em caixa, só de ela aplicar esse recurso, ela já ganharia 25% ao ano sobre o montante aplicado. Isso sem precisar correr grandes riscos, sem ter nenhum trabalho, né? Então, a alternativa, que seria pegar esse dinheiro e construir uma nova fábrica, comprar equipamentos, às vezes equipamentos financiados a taxas de juros muito altas também, né? Às vezes, esse novo empreendimento renderia bem, renderia 18%, 19% ao ano, 20% ao ano. Mas por que a empresa faria isso se a taxa básica de juros, ou seja, se ela fizer uma aplicação segura, ela ganha muito mais do que isso, né? Ela ganha 25% ao ano. Então os investimentos das empresas também, a atividade econômica como um todo, ela cai, né? Isso tem impacto direto na geração de emprego, né? No crescimento do PIB e tudo mais. Mas em compensação, essa queda do consumo, a queda da atividade econômica, ela tende também a reduzir ou a conter a inflação, né, as pressões inflacionárias. Obviamente, isso tudo quando os juros sobe, quando a taxa Selic sobe, né? Em compensação, quando a taxa Selic cai, então os empréstimos necessários para se comprar imóveis, comprar um carro, consumir em geral, eles ficam mais baratos. Existe um incentivo natural ao consumo. Então, quando a Selic cai, o consumo tende a subir. A atividade econômica, a mesma coisa. Então, uma empresa analisou lá no início dos anos 2000 um projeto de investimento que renderia para a empresa em torno de 18% ao ano. Lá naquela época, os juros eram em torno de 25% ao ano, então ela falou, por que eu vou investir, correr riscos, contratar, etc., se eu posso ganhar mais com segurança e sem trabalho nenhum? Mas hoje o juros está muito mais baixo.
Hoje o juros de mercado vai estar em 4,25, né, a Selic. Então, um empreendimento que rende os mesmos 18% ao ano, agora faz muito mais sentido. Vale a pena correr esse risco a mais para ter um ganho também muito maior. Então, os investimentos, as contratações, geração de emprego, tudo isso tende a subir. Geração de renda, né, que também volta a influenciar o aumento do consumo. Em compensação, quando o consumo aumenta, o investimento aumenta, o nível de emprego também aumenta, a geração de renda, tendem a surgir pressões inflacionárias, os índices de preços tendem a subir. Tá? Então a política monetária do Banco Central vai analisar basicamente estes fatores aqui, principalmente com foco na inflação, né, na preservação do valor da moeda, no caso do Brasil, o real, e vai tomar decisões sobre manter, aumentar ou diminuir a taxa básica de juros da economia para conter essas pressões inflacionárias, mesmo que tenha essas consequências indesejadas aqui de redução da atividade econômica, às vezes queda de geração de empregos e etc. Bom, mas a Selic desempenha um outro papel muito importante na nossa economia, principalmente para a nossa área aqui, para o mundo dos investimentos. Ele é um importante fator para se determinar um benchmark do mercado, um indicador de investimentos que se fala muito por aí, você também muito provavelmente já deve ter ouvido falar, que é o CDI. O CDI, ou Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário, nada mais é do que a taxa que mede os empréstimos realizados entre bancos ou entre instituições financeiras. Por isso, Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI tem uma correlação muito alta com a Selic. Isso significa que o CDI e a Selic são muito próximas. Então, sempre que você ouvir que o Banco Central reduziu ou aumentou a Selic, pode imaginar que o CDI também vai reduzir ou vai aumentar mais ou menos na mesma proporção. Tá? E aí eu vou explicar aqui por que isso acontece. Por que o CDI parece tanto com a Selic. Não é nada, não é uma lei que determina isso, nem um decreto, né? Mas acontece que sempre será assim. E eu vou explicar por que aqui. Aqui a gente tem um sistema financeiro nacional muito simplificado, né? A gente tem aqui o BCB, o Banco Central do Brasil, quem determina a taxa de juros, né? Quem executa a política monetária determinada pelo Conselho Monetário Nacional. E aqui a gente tem dois bancos, A e B, só para simplificar mesmo, que atuam então no mercado de crédito, né? São bancos comerciais. Vocês concordam que é muito complicado para um banco projetar com um alto nível de confiabilidade quanto de dinheiro que vai entrar num determinado dia e quanto de dinheiro vai sair? Pensa bem, todo dia os correntistas do banco vão lá, fazem depósitos, depositam dinheiro, cheque, recebem TED, mas eles também emprestam dinheiro para os outros, fazem TEDs para outros bancos, né? Pagam fornecedores, prestadores de serviço, pagam boletos e etc. O banco também, naturalmente, efetua empréstimos, né? Então é muito difícil para um banco saber com exatidão quanto de dinheiro que vai entrar e quanto de dinheiro que vai sair. E é muito importante para um banco manter um determinado nível de dinheiro em caixa, em tesouraria. Então, todo dia, o banco tem que analisar os seus indicadores financeiros e ter certeza que ele preservou, que ele manteve uma certa quantidade de dinheiro em caixa. Para quê? Para que no próximo dia as pessoas possam ir lá, sacar, pagar suas contas, sem o risco de não ter dinheiro no banco, certo? Pois bem, então imagine que num determinado dia o Banco A teve 20 bilhões de resgates, né, 20 bilhões de reais a mais, saiu a mais do que poderia ter saído num determinado dia. Isso acontece, isso é normal, tá? Todo dia os bancos vão fechar o caixa e ver se os níveis do fechamento são adequados ou não. Num determinado dia o Banco A notou que está faltando 20 bilhões para ele fechar com aquele indicador de liquidez, aquele indicador de caixa que ele precisa. Então o que o Banco A pode fazer? Poxa, se o dinheiro saiu daqui, é bem provável que ele tenha ido para algum outro banco. Então ele liga para outros players do mercado, né, outros bancos, entra em contato com eles e solicita um empréstimo.
Suponhamos que o Banco B, por exemplo, tenha recebido boa parte desses 20 bilhões que saiu do Banco A em pagamentos, TEDs, etc. Então, o Banco A liga lá para o tesoureiro do Banco B e fala: "Ô, Banco B, você poderia me emprestar de hoje para amanhã 20 bilhões de reais para eu cobrir aqui o rombo, né, de caixa?" E o Banco B fala: "Tudo bem, eu tenho esse dinheiro, eu posso te emprestar, eu faço um depósito na sua conta e amanhã você me devolve o dinheiro que eu te emprestei com uma correção", certo? Então é um depósito. Acontece então um depósito do Banco B, num primeiro momento, no Banco A. Um depósito, uma aplicação financeira. Do ponto de vista de quem emprestou o dinheiro, ele está aplicando o dinheiro, concorda? Porque ele espera receber amanhã ou no futuro próximo com alguma remuneração, com juros. Depois, quando o ciclo se fecha, quando o Banco A normaliza as suas contas, ele devolve o dinheiro mais juros, ok? E que juros que é esse que ele devolve? É o CDI, tá? O CDI nada mais é do que a média dessas operações entre bancos, entre instituições financeiras, durante todo o dia. Então o Banco A emprestou para o Banco B, emprestou para o Banco A, cobrou uma taxa X. O Banco C emprestou para o Banco D, cobrou uma taxa Y. Tira-se uma média de todos os dias dessas operações e essa média é o CDI. E aí o CDI diário se transforma em CDI no mês, que se transforma em CDI ao ano. Mas o que tem a ver o CDI com a Selic? Por que eles andam muito próximos e o que o Banco Central, que eu não comentei até agora, está fazendo aqui? Acontece que um dos papéis do Banco Central é, de fato, emprestar dinheiro para instituições financeiras em caso de necessidade. Então, o Banco A, se ele ligasse para o Banco B pedindo um empréstimo de 20 bilhões e o Banco B se negasse, ele poderia muito bem ir lá no Banco Central e pedir esse empréstimo do Banco Central. E qual que é a taxa de remuneração que o Banco Central pediria do Banco A? O Banco Central falaria: olha, eu te empresto, mas você tem que me devolver o dinheiro corrigido por um índice. Que índice que é esse? A Selic. Então, isso significa que o Banco A pode sempre pegar emprestado do Banco Central a que taxa? A Selic. Então, se o Banco B tentasse emprestar para o Banco A a uma taxa muito maior do que essa, o Banco A simplesmente falaria: não, muito obrigado, eu prefiro pegar do Banco Central que é mais barato. Compreendem? Então, por isso que sempre que uma instituição empresta para outra dentro do sistema financeiro, ela vai sempre cobrar uma taxa próxima, um pouco abaixo da Selic. E se a Selic passa a subir, então o banco que está emprestando também pode emprestar mais caro, cobrar mais caro. E quando a Selic cai, o banco tem que fazer empréstimos também a taxas menores, e aí por isso que o CDI vai sempre acompanhar a Selic. E por que o CDI é tão importante assim para investimentos? Pense bem, um banco aplica no outro a 100% do CDI. É justamente esta taxa que se transforma em CDI lá no final. Então, quando você também quer aplicar num banco, você pessoa física, você investidor, o que o banco vai fazer? Olha, eu pago para o meu concorrente, né, para o meu par, o outro banco, eu pago 100% do CDI. Para você, eu vou pagar, que é a média, né? Para você, eu vou pagar 10% abaixo da média. Eu vou pagar 90% do CDI. Ou se for um banco, talvez um banco menor, que gostaria, está precisando de captar mais dinheiro, ou se você prometer deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, ele pode melhorar essa remuneração para você. Então, se você vai para um banco menor e fala: olha, eu vou fazer uma aplicação e deixar meu dinheiro parado aí por 2, 3 anos, às vezes o banco pode até te oferecer 15%, 20% acima da média. O que é isso? 120% do CDI. E como o CDI varia ao longo do tempo, geralmente no mundo de investimentos a gente fala sobre remunerações, principalmente de fundos de investimento, fundos de renda fixa, fundos multimercado e a própria renda fixa, é claro, a gente compara com o CDI. Não é que o fundo ou a aplicação pagam muito ou pouco, eles pagam acima da média ou abaixo da média. Por isso que a gente fala 110% do CDI.
10% acima da média. 90% do CDI, 10% abaixo da média. E o que isto significa? Quando eu fizer uma aplicação de 110% do CDI, quanto que eu sei, como que eu fico sabendo quanto que eu vou ganhar de juros dessa aplicação? É muito simples. Então, aqui para dar um exemplo, eu vou pegar os números mais recentes. Selic está hoje a 4,25% ao ano, ok? A meta Selic, divulgada pelo Banco Central. O CDI, nós vamos falar que está aproximadamente idêntico à Selic, os mesmos 4,25% ao ano. Lembra que eu falei que o CDI sempre acompanha e sempre fica muito próximo mesmo da Selic. Então, o que é 100% do CDI? É o 100% vezes a taxa do CDI. Então, 100% vezes 4,25 vai ser sempre o mesmo, o próprio 4,25. E 110% do CDI? Então, é 110 vezes os 4,25, que vai dar 4,67% ao ano. Então, a 100% do CDI, se você investe R$100 mil, você vai resgatar aproximadamente, desconsiderando impostos, evidentemente, R$104.250. Se você investe 100 mil a 110% do CDI, você vai resgatar, depois de um ano, desconsiderando impostos, mais uma vez, R$104.670. E 90% do CDI, mesma lógica, 90% vezes a taxa do CDI, que é 4,25%, teremos então 3,83% ao ano. E é isto que significa falar que uma aplicação, um título de renda fixa, né, como um CDB, títulos públicos, etc., rendem X% do CDI. É isso que a gente quer dizer. A gente já está falando a taxa contratada daquela aplicação, que é um título de renda fixa, então o investidor já sabe quanto que ele vai ganhar, mas a gente está falando daquela taxa relativa ao CDI. 100% do CDI é exatamente a média do certificado de depósito interfinanceiro. Qualquer coisa acima disso, acima da média, abaixo disso, abaixo da média. Bom, mas existe um outro fator muito importante quando nós planejamos a nossa vida financeira, quando nós pensamos em investimentos, principalmente de longo prazo, que é a inflação. O que é a inflação? Na verdade, é a perda de valor da moeda. Eu costumo explicar isso com o exemplo do Pedrinho. O Pedrinho era uma criança muito inteligente que recebeu do pai dele R$7 para comprar um combo de Big Mac. Isso foi há 15 anos. E naquela época, de fato, era possível comprar um combo de Big Mac com R$7. Só que o Pedrinho, um menino muito inteligente, ele pensou o seguinte: poxa, se eu investir os meus R$7 hoje, ao invés de comprar o produto que eu desejo, esse meu investimento vai render, ele vai crescer ao longo do tempo e lá na frente eu vou poder comprar mais produto, certo? Então, hoje, 15 anos depois, o Pedrinho foi lá na instituição financeira e resgatou a aplicação dele de R$7. E ele percebeu que ele ganhou, então, 100% em 15 anos. Né? Então, em 15 anos, os R$7 virou 14. Isso dá um rendimento de 100%. Porém, para surpresa do Pedrinho, há 15 anos, com o dinheiro que ele já tinha, ele podia comprar um combo de Big Mac. Hoje, mesmo o dinheiro dele tendo dobrado, ele não consegue mais comprar um combo de Big Mac, o mesmo produto. Este é o efeito da inflação ao longo do tempo. Não importa tanto, não é tão importante ganhar dinheiro tão somente. Você precisa ganhar dinheiro acima da variação dos preços, acima da inflação. Pouco importa se o seu rendimento vai ser 10, 20 ou 30% em termos nominais num período. Se a inflação for maior, o seu poder de compra será menor. O que eu chamo de poder de compra? Antes R$7 comprava um produto, hoje R$14 não tem o poder de comprar o mesmo
produto. Se você substitui aqui um produto específico, como o combo do Big Mac, pelo seu custo de vida mesmo, as coisas que você tem que comprar no dia a dia, alimentos, aluguel, transporte, lazer, viagens, etc., este é o índice, a cesta básica, digamos assim, do seu padrão de vida, as coisas que você precisa pagar mensalmente para se manter. E aí, quando a gente planeja investir para realizar algum objetivo financeiro, né, a gente precisa sempre contemplar o efeito dessa inflação. A gente precisa garantir que os nossos investimentos vão render acima da perda de valor da moeda ou acima dos preços de mercado. Essa questão entre inflação ser a perda de valor da moeda ou aumento generalizado dos preços, na verdade é a mesma coisa. Eu costumo explicar isso dizendo uma frase muito simples. Eu fiquei maior do que o meu pai. Mas se eu falar o meu pai ficou menor do que eu, o resultado é o mesmo. Todo mundo entendeu que eu sou mais alto do que o meu pai. Porém, não foi o meu pai que encolheu ao longo da minha vida. Fui eu que cresci mais do que ele. Concordam? Então, a inflação, quando a gente fala um produto aumentou o preço frente ao dinheiro, frente a uma determinada quantidade de dinheiro, a gente pode falar que o dinheiro perdeu valor frente ao produto. E inflação não é um efeito de produção, não é um efeito de produto, é um efeito monetário. O combate da inflação faz parte da política monetária do Banco Central. Então, a inflação é, na verdade, um valor do dinheiro, da moeda, né? Monetário vem disso, vem de dinheiro mesmo, moeda. Então, não é o produto que fica mais caro, mas o dinheiro que fica mais barato, que perde valor. Em última instância, é a mesma coisa. O que a gente percebe, o que os jornais falam por aí, o que a gente sente é que a mesma quantidade de dinheiro não consegue mais comprar a mesma quantidade de produtos. Mas o efeito ele é monetário. Foi o dinheiro que perdeu valor ao longo do tempo devido às políticas monetárias do Brasil ao longo do tempo. Tá? Bom, falamos de rendimento, ou de pelo menos um tipo importante de rendimento, aqueles atrelados ao CDI, Selic, que te pagam juros, a taxa de juros básica da economia, é possível fazer investimentos atrelados à própria Selic, né? Praticamente a mesma coisa do que o CDI. Falamos de inflação e falamos dos ganhos que realmente importam, que são os ganhos acima da inflação. Nós chamamos esse ganho acima de inflação de rendimento real. Ou o juro real seria quanto que a taxa básica de juros, por exemplo, a Selic, está acima da inflação. Ok? Então, o juro real é o que realmente importa. Lembra do exemplo do Pedrinho. Não adianta dobrar o seu capital. Se o custo das coisas que você quer comprar mais do que dobrar, na verdade você vai perder dinheiro, não é mesmo? Então, o que importa para o planejamento financeiro de longuíssimo prazo é o ganho real, o rendimento real, ok? E não é muito complicado para a gente entender esse conceito, mas eu trouxe aqui só um exemplo. Vamos supor que você conseguiu, num determinado ano, um rendimento de 6,5%, por exemplo, investiu 100 mil, resgatou 106.500 reais, né? Ou olhou para o seu saldo e tinha lá 106.500 reais. Mas você sabe que a inflação no período foi 3,5%. Então, quanto que você ganhou realmente acima da inflação? Qual que é o seu ganho real? Nós fizemos as contas aqui e chegamos em 2,9% neste ano, né, ao ano, neste período. A maioria das pessoas vai fazer 6,5 menos 3,5. Né? Não tem grandes problemas fazer isso do ponto de vista para calcular os seus rendimentos e etc. Né? Num ano, outro ano, enfim. Mas a conta algébrica mesmo, a matemática financeira por trás disso não é simplesmente um menos o outro. Existe uma matemática aí, mas não é o foco desse vídeo. A gente fala mais sobre matemática financeira mais para frente, vou deixar para falar isso em um outro vídeo. Mas o importante é a gente ter em mente isso, né? Você vê que a continha 6,5 menos 3,5, 3%. A conta verdadeira vai dar 2,9%, não é tanta diferença assim, né? Mas a ideia é essa. Então, o rendimento que se obteve
deduzido do aumento da inflação, um aumento geral dos preços dos bens, do seu padrão de vida, etc., você chega em quanto você realmente ganhou, quanto você ganhou acima da inflação, ou quanto que o seu poder de compra realmente aumentou. Então, quanto maior o seu rendimento, maior tende a ser o seu ganho real. Quanto maior for a inflação, menor tende a ser o seu ganho real. Agora a gente vai passar para um exemplo que eu acho que vai amarrar tudo que a gente falou aqui, deixar tudo bem claro mesmo, que é um exemplo clássico que a gente ouve muito na nossa profissão de consultor financeiro. São casos de aquisição de imóveis imóveis adquiridos há muito tempo, né? É muito comum a gente encontrar uma pessoa que comprou um lote ou uma casa ou um imóvel há 20, 25 anos e vendeu por um valor muito superior, né? Agora, sempre que a gente vai avaliar a qualidade de alguma coisa, é legal a gente comparar, não é mesmo? Se a gente fala que um determinado bar vende 60 mil cervejas por mês, esse dado sozinho é muito difícil a gente analisar se isso é muito ou se é pouco. Mas se eu falo que a média dos bares da região vendem 100 mil garrafas por mês, a gente já sabe que esse bar é um bar que tem uma venda bem menor do que a média. Né? Se em uma outra região, se fosse em outra região onde a média de venda é 40 mil garrafas de cerveja por mês, então o que vende 60 mil passa a ser um destaque positivo. Então sempre que a gente quer avaliar se é bom ou se é ruim, é muito interessante ter algo a se comparar. E qual que é o benchmark ou a referência do mercado para investimentos, principalmente os investimentos de renda fixa? O CDI, aquele que anda muito próximo da Selic. Então vamos ao exemplo de uma pessoa que comprou um lote no dia 1º de janeiro de 1995 por 50 mil reais e vendeu no dia 31 de dezembro de 2019 por 300 mil reais. Isso significa que ela multiplicou o dinheiro que ela investiu naquele lote por 6 vezes, né? Isso dá um ganho de 500% no período. Ganhou 250 mil, certo? Dos 300 mil que ela resgatou, 50 mil ela já tinha, por isso que o ganho é só 250 mil. A maioria das pessoas que faz um investimento desses, ou que passou por isso, ela fala com muito orgulho do investimento, fala que foi um excelente investimento, adora contar para os amigos e etc. Mas e você? Você que quer saber investir melhor, que quer saber analisar os investimentos da maneira correta, como que nós devemos analisar esse investimento? Foi bom mesmo? Vamos aqui a alguns números. Bom, então eu começo com um lote. O lote, então, ele foi vendido por 300 mil, né? A aplicação é a mesma, 50 mil reais. Os 50 mil virou 300 mil, que significa um rendimento ao período todo, que período 25 anos, de 500%. Quando nós calculamos a taxa equivalente ao ano, a gente chega num rendimento ao ano de 7,43%. Eu sei que não é natural para o cérebro humano entender isso, como que 7,43% ao ano vira 500% em 25 anos. Mas é isso, é o efeito de juros sobre juros, a gente calculou, está tudo certinho. Bom, primeira comparação que eu gostaria de fazer é com relação ao IPCA, a inflação. Por que eu uso IPCA? Vale lembrar que existem vários índices que medem a inflação no mercado, mas o IPCA é a inflação oficial. Quando o governo define uma meta para a inflação, ele mede a inflação, ele determina essa meta com base no IPCA. Bom, a gente foi na calculadora do cidadão do Banco Central, qualquer um tem acesso, tá? É só entrar no Google, procurar calculadora do cidadão Banco Central, você vai encontrar todo o mecanismo para corrigir preços por inflação, por CDI, por Selic, por poupança. É muito legal e é disponível para todo mundo, gratuito. Bom, comparando com a inflação, aplicando a inflação sobre aqueles 50 mil reais, nós descobrimos que os 50 mil são equivalentes hoje a R$ 261.709. Impressionante, né?
o que a inflação ao longo de 25 anos não é capaz de fazer. O que isso significa é que 261.709,82 no dia 31 de dezembro de 2019 era equivalente aos 50 mil que a pessoa tinha lá no dia 1º de janeiro de 1995. Impressionante, né? Isso equivale a uma variação, quanto que aumentou, né? Quanto que aumentou aqueles 50 mil? Uma variação de 423% no período. É uma variação muito alta, né? Lembrando que o rendimento aqui foi apenas de 500%. E esses 423% ao período são equivalentes a 6,84% ao ano. Ou seja, em termos de ganho real, ganho acima da inflação, houve ganho acima da inflação? Sem dúvida, né? Houve um ganho acima da inflação. A variação da aplicação foi de 500%. Claro que aqui a gente não está considerando impostos e outros custos relacionados a essa aplicação do lote, por exemplo, como corretagem na hora de vender, né, a manutenção do lote, IPTU, etc. Essas coisas a gente não está levando em consideração. Mas sem levar esses fatores em consideração, sim, houve um ganho real. A inflação correu 423% do dinheiro dele, do ganho dele ao período, mas o ganho nominal foi superior, rendeu acima da inflação. Mas não foi tão alto assim. Fazendo aquela continha simples, dá pouco mais de 0,6% acima da inflação, né? IPCA mais 0,6%, como se costuma falar no mercado financeiro, ao ano, né? o que é muito, muito baixo. Bom, e 100% do CDI? Quanto que daria os 50 mil reais, quanto que esse investidor teria se ao invés de comprar o lote, ele tivesse aplicado num CDB ou numa aplicação, num fundo de investimento qualquer que rendesse em torno de 100% do CDI, ou que seja o Tesouro Selic, né, o Tesouro Direto, se ele tivesse aplicado aquele mesmo dinheiro e ao invés de ser no lote ele aplicasse a 100% do CDI. Quanto que ele teria? Impressionantes 2.199.691,29 centavos. 2.199.000. É quase 1.900.000 reais a mais que ele teria, aplicando no benchmark 100% do CDI versus o lote. Agora, quando a gente compara o rendimento auferido pelo investidor na aplicação que ele fez com uma média de mercado, a aplicação não parece mais tão boa assim, né? Isso significa um rendimento no período de 4.299% no período, que daria aproximadamente 16,34% ao ano. Ou seja, quantos por cento acima da inflação? Acima da inflação, quase 10% acima da inflação, IPCA mais 10, neste período que a gente está olhando, esses 25 anos entre janeiro de 1995 e dezembro de 2019. Então, quando a gente compara a aplicação do lote com o IPCA e com o CDI, aí sim a gente começa a ter um pouquinho mais de ferramenta, um pouquinho mais de condição para avaliar se foi um bom investimento ou se não foi um bom investimento, né? E é muito comum, gente, as pessoas investirem e não pensarem dessa maneira, não levarem em consideração a inflação, não levarem em consideração o CDI, né, a comparar com uma média de rendimento do mercado, mas um investidor que quer gerir bem sua carteira, que quer gerir uma carteira de maneira profissional, que quer entender mesmo de investimentos, que quer fazer a coisa certa, que quer tomar as melhores decisões pensando no longo prazo, ele sempre tem que pensar dessa maneira. Comparar com médias de mercado, comparar com o rendimento de produtos similares, descontar a inflação e sempre tomar cuidado de utilizar os indicadores corretos quando vai fazer projeções de 10, 20, 30 anos, porque o efeito dos rendimentos no longo prazo é muito grande, né? Pensar que uma inflação de 6,84% ao ano
correu 423% do valor, do poder de compra dele, é muito grande, né? É muita coisa. Ou o que o CDI consegue fazer, né? Os juros sobre juros, como que ele se comporta ao longo de um período tão grande como 25 anos, isso é bem considerável. Bom, gente, é isso que eu tinha para passar hoje para vocês. A gente falou um pouco sobre Selic, a taxa básica de juros da economia, importante ferramenta para a política monetária do Banco Central para controlar a inflação. Falamos sobre o CDI, como que o CDI se relaciona com a Selic, por que eles andam tão juntinhos, né? O que significa aplicar a 100% do CDI. Falamos sobre inflação, né? Explicamos o que significa a inflação, o poder de compra da moeda, o aumento dos preços dos produtos e a importância de se investir, de obter ganhos acima da inflação, mais do que aquele ganhozinho nominal, 10, 20%, é quanto que ganhou acima da inflação. Isso é o que realmente importa no longo prazo e quem tem consciência disso, quem entende isso muito bem, sai muito na frente na hora de realizar os seus investimentos. Gostou? Então dá o like, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.